Oi, pessoal! Esta noite vamos explorar o que se passou após o fim da peste negra. E não se preocupe, não será uma aula de história comum. Estamos falando sobre uma das mudanças mais impactantes da história, quando a Europa teve que recomeçar praticamente do zero. E se você está curtindo essas narrativas, ficaria muito feliz com um like ou uma inscrição. Estou realmente curioso para saber de onde vocês estão ouvindo, então deixe um comentário com sua localização e a hora que é aí. É fascinante como essa história está ressoando em diferentes cantos do mundo. Agora acomode-se bem, respire fundo e relaxe, deixando seu corpo afundar no que quer que esteja deitado. Vamos viajar de volta a 1453. E acredite, você vai ficar ainda mais grato por esse colchão ao final do nosso passeio. Pronto? Então, parabéns! Você acaba de acordar na Inglaterra, 35 anos após a peste negra ter devastado a Europa como nunca se viu antes. A boa notícia? Você sobreviveu. A má notícia? O mundo que você conhecia desapareceu. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que chama sua atenção não é o que você vê, mas o que não ouve. Não há movimento na praça da aldeia, nenhuma criança brincando nas ruas, nem o som do ferreiro em sua oficina. Só há silêncio, um silêncio pesado e antinatural, típico de lugares onde muitas vidas costumavam pulsar. Seus músculos estão cansados enquanto você se espreguiça, aquela fadiga profunda que vem de trabalhar além dos limites do corpo. Hoje em dia, quem ficou se esforça mais do que deveria, sem escolha. Você se vira, sentindo o colchão de palha áspero sob seu corpo. Mas pelo menos agora, você tem um colchão. Antes da peste, camponeses como você dormiam no chão, talvez com alguns trapos para se aquecer. Mas agora, com metade da população perdida, há muito mais para dividir. Curioso como essas coisas funcionam, não é? Você se senta devagar, permitindo que seus olhos se adaptem à luz fraca que entra pela única janela pequena. A casa é maior do que aquela em que você cresceu. Pertencia ao moleiro e sua família, que sucumbiram em uma semana lá em 1348. Seus corpos foram enterrados no cemitério da igreja, junto com tantos outros que acabaram em covas comuns. Hoje, você tenta não pensar muito nisso. As tábuas do chão rangem sob seus pés. São pisos de madeira de verdade, não apenas terra batida. Você herdou mais do que apenas uma casa quando a peste fez seu trabalho. Há um baú no canto com roupas que realmente servem e uma panela de cozinha adequada pendurada sobre a lareira. Até uma caneca de Pilter, que antes era um luxo apenas para comerciantes abastados. Engraçado como as catástrofes podem redistribuir riqueza, mas não da forma que se gostaria. Você coloca sua túnica de lã ao invés do cânhamo áspero que usava antes. É uma sensação agradável, quente contra sua pele, mas sempre há aquela vozinha em sua cabeça lembrando que essa túnica pertenceu a alguém que morreu sufocando com seu próprio sangue. Você tenta não pensar muito nisso também. Do lado de fora, sua respiração se transforma em pequenas nuvens no ar da manhã. Setembro na Inglaterra sempre foi frio, mas agora parece ainda mais gelado. Talvez porque há menos pessoas para aquecer o ambiente com suas presenças, ou talvez, depois de testemunhar tanta morte, tudo pareça um pouco mais frio. A aldeia de Little Wickham se assemelha a uma boca com metade dos dentes faltando. As residências estão desertas, suas portas balançando como se fossem mandíbulas soltas, jardins crescidos de forma caótica e cercas em ruínas. Ao longe, campos que deveriam brilhar em tons dourados de grãos estão, na verdade, cobertos por um mar de marrom árido. Não há ninguém para a colheita. Antes da epidemia, essa aldeia abrigava cerca de 200 habitantes. Hoje, talvez apenas 60. Em um dia qualquer, a fome se faz presente, com um rugido agudo e insistente. Essa é a parte que não te contam sobre a sobrevivência em tempos de calamidade. A fome persiste. A vida avança,
Mesmo quando parece que deveria ter parado, você caminha em direção ao coração da aldeia, passando pelo poço onde as pessoas costumavam se reunir para fofocar. O balde de madeira está ali, a corda desgastada e o nível da água bem baixo. A manutenção? Bem, agora tudo gira em torno disso. Não há mãos suficientes para manter as coisas funcionando como antes. A padaria continua fechada. Assim já fazem 3 anos. Thomas, o padeiro, faleceu, levando consigo sua esposa e 2 filhos. Seu aprendiz tentou manter o negócio por um tempo, mas fazer pão não é uma tarefa que se aprende da noite para o dia. Os poucos pães que ele produziu poderiam muito bem servir como material de construção. Atualmente, as pessoas tentam assar seu próprio pão. A verdade é que muito do conhecimento se perdeu com a epidemia. Aquelas pequenas habilidades que eram passadas de geração para geração desapareceram. Simplesmente se foram. Você consegue sentir o cheiro da fumaça de madeira vindo da direção da casa do Senhor, do Lord Edmund. Ele sobreviveu, mas à custa de muito. Perdeu sua esposa, seus 3 filhos e a maior parte do pessoal. Agora, restam apenas ele, seu mordomo e talvez uma dúzia de servos, onde antes havia 50. O pobre homem precisa se envolver em suas próprias tarefas agora. Você consegue imaginar? Mas aqui as coisas ficam intrigantes. E essa é a parte que seria impensável antes da epidemia. Você não se curva ou se arrasta ao vê-lo. Não vai puxar a franja e murmurar, sim, meu lord, ou não, meu lord, como seu pai fazia, porque o Lord Edmund precisa de você mais do que você precisa dele. Veja, quando metade da população sucumbe, as pessoas que restam se tornam extremamente valiosas, na lógica medieval de oferta e demanda. Seus pés fazem barulho sobre a grama coberta de geada enquanto se aproxima da mansão. Hoje é o dia em que você vai pedir um aumento. 3 meses atrás, você teria sido punido por sequer cogitar isso. Mas 3 meses atrás, o Lord Edmund tinha alternativas. Agora não mais. A casa do Senhor se ergue diante de você, com paredes de pedra que antes pareciam tão imponentes. Hoje, elas se assemelham mais a muros custosos em torno de um lar cada vez mais vazio. A maioria das janelas está fechada. Não faz sentido aquecer cômodos que não são utilizados. Você bate na pesada porta de madeira, 3 batidas firmes que ecoam na tranquilidade da manhã. Passos se aproximam, lentos e calculados. O mordomo abre a porta. Richard, um homem que antes tinha 3 assistentes, agora faz tudo sozinho. Bom dia, Thomas, ele diz, sua voz carregando a exaustão que todos compartilham agora, o cansaço de quem tenta fazer demais com tão pouco. Bom dia, Richard. Preciso falar com sua lordia. Richard ergue uma sobrancelha. Antes da epidemia, camponeses não solicitavam audiências com os lordes desse jeito. Mas esses não são os tempos de antes. Ele está no solar. Vou avisá-lo que você está aqui. Você aguarda no grande salão, e até aqui é possível perceber o quanto tudo mudou. As tapeçarias estão empoeiradas. Não há mais ninguém para cuidá-las como antes. As longas mesas onde muitas pessoas costumavam se reunir para as refeições, a maioria encostadas nas paredes e cobertas por toalhas. Lord Edmund surge no alto da escada. Ele é menor do que você recorda, mais esquelético. A peste não o levou, mas o envelheceu 2 décadas em 5 anos. Suas vestes são elegantes, mas caem frouxas sobre seu corpo. Mesmo os abastados não têm mais a mesma alimentação de antes. Thomas, ele pronuncia, descendo as escadas com uma dignidade cuidadosa. Richard mencionou que você queria conversar comigo. Eu, meu lord, a respeito dos meus salários. As palavras pairam pesadas entre vocês. Há 1 ano, ou melhor, 6 meses, essa conversa poderia ter terminado com você atrás das grades. No entanto, Lord Edmund parece ser apenas um homem que já teve essa conversa inúmeras vezes.
Quanto você recebe agora? 2 shillings por semana. Mas John, em Great Wickham, está ganhando 3 shillings pelo mesmo serviço e ainda recebe uma medida extra de grãos. A mandíbula de Lord Edmund se tensa. John sempre foi. Ele pausa. Respira fundo. O que exatamente você está solicitando? 3 shillings. E quero os domingos livres. Um descanso de verdade. Não apenas o serviço matinal e depois voltar ao trabalho. O antigo Lord Edmund teria perdido a paciência. Chamaria os guardas e mandaria você ser agredido. Mas o Lord Edmund atual não tem o mesmo número de trabalhadores à sua disposição. Ele observa pela janela seus campos. Restolho marrom, onde o grão dourado deveria estar balançando. Terras que necessitam de aragem para o trigo de inverno. Um trabalho urgente, mas não há mão de obra suficiente. 2 shillings e 6 pence, ele finalmente diz, e as tardes de domingo livres. Você finge ponderar, embora na verdade seja mais do que esperava, mas aprendeu algo valioso nos últimos anos. Quando alguém precisa de você mais do que você precisa deles, você detém o poder. Feito, você responde, estendendo a mão. Ele aperta a sua. Um lorde apertando a mão de um camponês. Seu avô teria desmaiado. Ao retornar pela aldeia, você passa pelo cemitério. O cemitério original estava lotado após a peste, então novas seções foram abertas. Depois, essas também se encheram. Agora, as tumbas estão espalhadas ao redor da igreja como folhas caídas. Mas, de alguma forma, a vida continua. Você vê Margaret estendendo roupas nos fundos de sua casa. Ela está usando um vestido que é delicado demais para uma viúva. Mas seu marido havia sido o comerciante mais próspero da aldeia antes de falecer. Agora ela é a proprietária do negócio dele, assim como ele foi. Mulheres herdando propriedades, gerenciando seus próprios estabelecimentos. Outra realidade que teria sido inconcebível antes. Curioso como a calamidade pode abrir novas possibilidades. Ela acena para você e você retribui o cumprimento. Talvez mais tarde, quando o trabalho estiver concluído, você passe por lá. Compartilhe algumas novidades, fale sobre como as coisas eram antes e, quem sabe, se ambos estiverem no clima certo, sobre como as coisas poderiam ser. Porque essa é a verdade que ninguém revela sobre sobreviver a desastres. Com o tempo, você começa a vislumbrar o futuro novamente. Seu estômago ronca mais uma vez, lembrando que a sobrevivência ainda exige o essencial: comida, abrigo, trabalho. Mas enquanto você se dirige para suas terras, aquelas que agora aluga e pode pagar, você está pensando em algo além de simplesmente sobreviver. Você está sonhando em prosperar. O caminho para seus campos passa pelo antigo moinho de grãos. A roda ainda gira, mas lentamente. Não há grãos suficientes para mantê-la ativa. Antes da peste, esse moinho operava do amanhecer ao anoitecer durante a colheita. Agora, talvez trabalhe apenas 2 ou 3 horas por dia. Mas isso está mudando, embora de forma lenta. As pessoas que sobreviveram estão melhorando sua alimentação, trabalham menos e estão exigindo mais. E quando há mais dinheiro no bolso, a compra de grãos, carnes e outros produtos aumenta. É como se uma máquina quebrada estivesse começando a operar novamente, mas de um jeito diferente, melhorando em vários aspectos. À sua frente, os campos se estendem. Não são imensos, mas são seus. Bem, na verdade, alugados, mas em condições que seu pai jamais teria sonhado. Lord Edmund estava tão ansioso por alguém que cuidasse dessa terra que aceitou que você ficasse com 60% da colheita. Antes da peste, um camponês ficava com apenas 20% se tivesse sorte. O solo é escuro e rico, pronto para o plantio de inverno. Você passa a terra entre os dedos, sentindo todo o potencial ali. Essa terra pode sustentar uma família, sobrando até para vender no mercado, quem sabe até para comprar aquele pedaço de propriedade à beira do rio
que está vazio desde a morte da família Hartwell, porque aqui está o inesperado. Após a peste, o que ficou foi um mundo com terras abundantes e trabalhadores em falta. E pela primeira vez em séculos, isso significava que pessoas comuns tinham opções. Você passa a manhã arando a terra para o trigo de inverno. O arado de madeira cria sulcos perfeitos na terra. É um trabalho satisfatório, um trabalho honesto, mas também é um trabalho que você escolheu. Você está aqui porque quer, não por ordem de um senhor. Isso faz toda a diferença. Ao meio-dia, você faz uma pausa para comer pão e beber cerveja. O pão é seu, feito com grãos que você mesmo cultivou. É denso, um pouco queimado de um lado, mas é seu, e isso o torna mais saboroso do que qualquer pão de padeiro. Enquanto mastiga, observa a fumaça subindo das chaminés ao redor da aldeia. Menos chaminés do que antes, mas as que estão acesas queimam com mais intensidade. As pessoas aquecem suas casas de forma mais eficiente agora. Alimentam-se de pratos mais nutritivos. Vestem roupas mais quentes. A peste levou muito, mas também deixou oportunidades para os sobreviventes. Você termina sua refeição e retorna ao trabalho. O sol da tarde aquece seus ombros enquanto você guia o arado para mais um sulco. Ao longe, ouve as crianças de Margaret brincando. Elas são algumas das poucas que restaram na aldeia, e suas risadas ecoam mais longe agora que o barulho é menor. É um som solitário, mas não totalmente triste, pois essas crianças estão crescendo em um mundo onde um camponês pode negociar com um senhor, onde uma viúva pode administrar um negócio, onde alguém nascido em uma casa pequena pode acabar cultivando seus próprios campos. Isso tem valor, não tem? Conforme o sol vai se pondo no horizonte, você limpa suas ferramentas e segue para casa. Para uma casa maior do que a que você conheceu na infância. Para um jantar que será superior ao que seus pais jamais comeram. Para uma vida que, apesar de ter surgido da tragédia, é indiscutivelmente melhor do que o que havia antes. Amanhã, você vai plantar mais trigo. Na próxima semana, provavelmente terá outra conversa com Lord Edmund sobre salários ou condições de trabalho. No próximo mês, talvez você faça uma proposta pela propriedade à beira do rio, porque o mundo acabou e renasceu. Diferente, menor em alguns aspectos, mas de alguma forma maior em outros. E enquanto se acomoda na cama, puxando cobertores de lã quentes até o queixo, pensa em seus filhos, aqueles que você pode ter um dia. Eles crescerão em um mundo onde pessoas como você, que trabalham com as mãos e suam para ganhar o pão, realmente têm voz sobre como as coisas acontecem. Isso tem um significado profundo. Na verdade, isso é tudo. Seus olhos começam a pesar enquanto a vila se entrega ao seu sossego noturno. As vozes se tornaram escassas. No entanto, as que restam parecem carregar um peso ainda maior. A peste negra levou tudo consigo, mas o que ficou para trás trouxe uma nova esperança. As notícias se espalham rapidamente nas pequenas comunidades, especialmente quando se trata de más notícias para aqueles que estão no comando. Durante o outono, 3 camponeses de Little Wickham se uniram e conquistaram aumentos salariais. Margaret decidiu contratar 2 vizinhos para ajudar em seu comércio de mercadorias, oferecendo salários que pareciam impossíveis há alguns anos. Mas é aqui que a situação se complica. A corte do rei Eduardo em Londres começou a ouvir histórias sobre camponeses se levantando, histórias sobre senhores pagando salários exorbitantes, histórias sobre a ordem natural das coisas sendo desafiada. E o rei, bem, ele não está satisfeito. Você escuta isso pela primeira vez de um ferreiro viajante que chega à vila no final de outubro. Suas carroças estão cheias de panelas e frigideiras, mas o mais importante é que ele traz notícias do mundo exterior. O parlamento aprovou uma nova lei. Ele lhe conta enquanto você examina uma panela de cobre. Chamam de Estatuto dos Trabalhadores. Diz que nenhum trabalhador
pode exigir mais do que recebia em 1346, antes de toda aquela morte. Você coloca a panela de lado, sentindo um frio se instalar em seu estômago. O que isso realmente significa? O ferreiro olha ao redor, certificando-se de que ninguém esteja ouvindo. Significa que, se te pegarem pedindo salários mais altos, podem te prender e marcar seu rosto. Em alguns lugares, estão enforcando pessoas. A panela de cobre de repente parece pesadíssima em suas mãos. Claro, o ferreiro continua, baixando a voz. Lei é uma coisa, aplicação é outra. É difícil punir um homem quando você precisa dele para colher seu grão. Aquela noite, você fica acordado ouvindo o vento balançar suas janelas. A casa parece menos segura agora, mais como um alvo do que um abrigo. Essa é a verdade sobre o progresso. Sempre deixa alguém insatisfeito. A manhã seguinte traz geada e más notícias. O mordomo do Lord Edmund aparece à sua porta antes do amanhecer, com um semblante tão sombrio quanto o solo do inverno. Sua senhoria deseja vê-lo imediatamente. A caminhada até o solar parece diferente desta vez, mais longa e ameaçadora. As pedras sob seus pés parecem sussurrar avisos, e sua respiração sai em pequenas nuvens que desaparecem rapidamente no ar frio. O Lord Edmund o aguarda no grande salão, mas não está sozinho. 2 homens vestindo as cores do rei estão ao seu lado, com suas espadas pendendo pesadamente. Comissários reais enviados para garantir o cumprimento da nova lei. Thomas, diz Lord Edmund, com uma voz cuidadosamente neutra. Lamento informar que precisamos renegociar nosso acordo. Um dos comissários avança. Ele é jovem, talvez 25 anos, com mãos suaves que nunca tocaram um arado. Por ordem do rei Eduardo, todos os salários devem, a partir de agora, voltar aos níveis de 1346, 2 shillings por semana, nada mais. Seu coração dispara, mas você mantém a voz firme. E se eu me recusar? A mão do comissário se move em direção ao cabo da espada. Então você se verá explicando sua recusa à justiça do rei. Temos prisões preparadas na praça da vila e marcas aquecendo na forja. Você olha para Lord Edmund, buscando um sinal de apoio em seu rosto. Mas ele não encontra seus olhos. Todo o poder que você pensou ter se desvaneceu de repente. Eu entendo, você diz finalmente. Porque o que mais poderia dizer? Ao retornar pela aldeia, algo chama sua atenção. Os camponeses se agrupam em torno do poço, murmúrios baixos, mas carregados de urgência. Margaret está ali também, cercada por fazendeiros das redondezas. A informação se espalha rapidamente e a resistência se intensifica ainda mais. Não há como recuar agora. Nós somos aqueles que labutam. Somos essenciais para eles. Rei ou não rei, ressoa uma voz. Mortos não conseguem cultivar. Você se junta ao grupo, sentindo a tensão no ar, como relâmpagos prestes a desabar. Essas são pessoas que já sentiram o gosto da liberdade e não estão prontas para abrir mão dela. O que você está pensando? Você questiona. Margaret se manifesta, sua voz carregando um timbre que você nunca ouvira antes. Estamos pensando que talvez chegou a hora de o rei entender quem realmente faz este país funcionar. Naquela tarde, enquanto trabalha em seus campos, você avista a fumaça. 3 colunas surgindo na direção de Great Wickham, depois mais de Little Thornton e Wickfield. Ao anoitecer, o horizonte brilha com tons alaranjados contra o céu que escurece. Celeiros, registros fiscais, dependências da casa do Senhor, nada que cause ferimentos, mas tudo que envia uma mensagem clara. A revolução começou. Começa pequena, como a maioria das revoluções. Um coletor de impostos aqui, um comissário real ali, que se vê repentinamente indesejado nas aldeias que antes comandava respeito. Às vezes, é apenas o silêncio das casas e ombros frios. Outras vezes, são pedras arremessadas de trás das cercas, mas no inverno, isso se espalha.
Você escuta relatos de mercadores viajantes quando algum ousado decide se aventurar. Camponeses em Kent marchando em direção a castelos reais. Trabalhadores em Essex recusando-se a colher grãos para senhores que não pagam salários justos. Aldeias inteiras em Yorkshire simplesmente desaparecendo. Pessoas empacotando suas coisas e mudando-se para onde possam ser tratadas de maneira justa. E o mais impressionante é que os senhores não conseguem detê-los. Enfrentar alguns encrenqueiros é uma coisa, mas conter metade da força de trabalho restante é um suicídio econômico. Lord Edmund tenta ameaças, depois negociações e então, algo impensável antes, implorar. Olhem, diz ele em outra reunião desconfortável no grande salão. Eu sei que os comissários falaram em 2 shillings, mas e se chamássemos de 2 shillings mais despesas, subsídios para a alimentação, rações extras de grãos? Você finge ponderar, embora, na verdade, esteja apenas se divertindo ao ver um senhor se contorcer. Que tipo de subsídios para a alimentação? Bem, carne 2 vezes por semana, bom pão, cerveja no jantar e moradia. Você pode ficar na casa em que está agora, sem aluguel. Não é tudo o que você tinha antes, mas é algo. E, mais importante, é a prova de que leis são apenas palavras em pergaminho quando a realidade não colabora. Você aperta a mão dele novamente, desta vez com um desespero palpável. O inverno chega à aldeia como um pesado cobertor, mas há um silêncio inquieto no ar. Cartas começam a chegar com frequência crescente à mansão, trazidas por mensageiros nervosos que não permanecem por muito tempo. Relatos de outras partes do reino, a maioria trazendo más notícias para quem usa uma coroa. A verdade é que, ao eliminar metade da população, não se perde apenas trabalhadores, mas o tecido social que mantinha tudo unido, a autoridade incontestável, as ideias arraigadas sobre quem pertence aonde. E, uma vez que as pessoas começam a questionar essas verdades, é difícil fazê-las parar. A primavera traz notícias de levantes ainda maiores. Não se trata apenas de conflitos locais por salários, mas de revoltas organizadas, com líderes, exigências e autênticos exércitos. Camponeses que decidiram que já estão cansados de sua condição. O nome que ressoa entre todos é o de Tyler, um homem de Kent que, aparentemente, decidiu que os comissários do rei podem ir para o inferno, junto com o próprio monarca. Dizem que ele comanda 10.000 homens, conta Margaret, enquanto você dá uma mão na reforma do telhado dela. Todos armados, todos furiosos. Você martela mais um prego na palha, refletindo sobre como tudo mudou. Antes da peste, reunir 10.000 camponeses revoltados era impensável. Não havia descontentamento suficiente, nem confiança, nem capacidade de organização. Mas após a peste, bem, sobreviver a uma catástrofe ensina que o que parece impossível se torna rotina. O que ele deseja, você pergunta? O fim da servidão, salários justos e a morte de oficiais corruptos. Ela hesita e completa em voz baixa. Parece razoável para mim. No início do verão, a rebelião não é mais apenas um boato que se escuta de viajantes. É uma realidade visível no horizonte. Fumaça de escritórios de impostos em chamas, correntes de refugiados fugindo de regiões onde exércitos reais e milícias camponesas estão se enfrentando. E então, numa manhã de junho, você acorda e se depara com homens armados acampados na praça da sua aldeia. Não são soldados de verdade, não exatamente. Também não são camponeses da região. Estão entre os dois, homens com rostos marcados pelas dificuldades e mãos calejadas, mas empunhando armas adequadas e vestindo peças de armadura claramente de origem desconhecida. Entre seus líderes, uma mulher, que já é chocante, mas se comporta como alguém que está acostumada a ser obedecida. E quando ela fala, as pessoas escutam. Estamos indo para Londres, anuncia a multidão que cresce, para apresentar nossas reivindicações ao rei.
Quem quiser vir, está convidado. Que reivindicações? Alguém pergunta. Ela desenrola um pedaço de pergaminho, embora você suspeite que tenha decorado cada palavra. O fim da servidão e da vilania. Salários justos para todos os trabalhadores. A abolição dos impostos pessoais. Punição para os oficiais corruptos que enriqueceram enquanto pessoas honestas passam fome. A multidão murmura, avaliando os riscos. Porque se juntar a uma rebelião é algo sério. As pessoas são enforcadas por se rebelar. Mas, por outro lado, muitos foram enforcados apenas por pedirem salários justos. O que faz você pensar que o rei vai ouvir? O Lord Edmund aparece, cercado pelos poucos guardas que restaram, mas sua voz já não carrega a mesma autoridade de antes. Ele parece preocupado. A mulher o observa com um olhar que poderia ser de pena. Vossa Senhoria, com todo respeito, o rei não tem muitas opções. Metade de seus coletores de impostos está morta ou fugiu. Seus exércitos estão sobrecarregados, lutando contra levantes de norte a sul. E o inverno se aproxima. Se ele quiser grãos colhidos, pão assado e estradas mantidas, ele precisa de nós mais do que nós precisamos dele. Ela está certa, e todos sabem disso. Naquela noite, enquanto os rebeldes montam acampamento na pastagem comum, você se vê refletindo sobre suas escolhas, sobre a vida que construiu desde a peste, e se vale a pena arriscar tudo por uma chance de algo melhor. Margaret já tomou sua decisão. Vendeu seu negócio para um primo, colocou tudo o que tinha em uma carroça e se ofereceu para ajudar a organizar suprimentos para a marcha até Londres. Você vem? Ela pergunta, enquanto ajuda a carregar seus pertences. Você observa ao redor da aldeia, para a casa que sempre chamou de lar, para os campos que cultivou, para a vida que, aos poucos e com cuidado, ergueu a partir das cinzas do antigo mundo. É uma vida boa, melhor do que qualquer um de seus pais poderia sonhar. Mas também é uma existência que depende da generosidade de pessoas que não hesitariam em tirá-la de você se tivessem a oportunidade. Você finalmente decide. Chegou a hora de partir. Porque ao longo dos anos desde a peste, você aprendeu que sobreviver não é apenas continuar vivo. Trata-se de construir algo que realmente faça a vida valer a pena. Na manhã seguinte, você tranca a porta e deixa uma nota para Lord Edmund, explicando que saiu para discutir as condições de trabalho com o rei. Em seguida, se junta à multidão que segue em direção ao sul, rumo a Londres. As estradas estão repletas de pessoas como você, agricultores, artesãos, comerciantes e operários, todos unidos pela crença de que merecem mais do que têm. Alguns carregam armas, outros, ferramentas, mas todos trazem consigo algo que antes da peste parecia impensável: esperança. A paisagem que você atravessa narra os últimos 5 anos, com campos devastados, vilarejos abandonados e casas com janelas reforçadas. Mas há também sinais de uma nova história, com construções recentes e estradas melhoradas, evidências de uma reconstrução cuidadosa e intencional. Essa é a essência das catástrofes. Elas varrem o que é velho, abrindo espaço para o novo. Enquanto caminha, troca palavras com seus companheiros de jornada. Um ferreiro de Essex que teve seu salário cortado pela metade. Um moleiro de Suffolk cujos grãos foram confiscados por agentes do rei. Um tecelão de Norfolk cuja vila foi consumida pelas chamas por se recusar a pagar um imposto exorbitante. Todos têm histórias, todos têm queixas e a mesma percepção de que a resistência individual já não é suficiente. No terceiro dia, seu grupo se expandiu para quase 1000 pessoas. No quinto, surgem rumores de que outros grupos estão se reunindo a Londres, vindos de todas as direções. Dezenas de milhares de pessoas, todas com o mesmo destino e as mesmas exigências. O rei terá que ouvir, queira ele ou não. Essa noite, você acampa no topo de uma colina, com vista para os templos, e ao longe,
avista a fumaça e as luzes de Londres, a maior cidade da Inglaterra. Amanhã, você se prepara para o que pode ser a conversa mais importante da história do reino. Enquanto se acomoda em seu cobertor, ouvindo o murmúrio das vozes ao redor da fogueira, reflete sobre o quanto já percorreu, não apenas em distância, mas em tudo. Há 5 anos, você era um servo que não podia deixar a terra do seu senhor sem autorização. Agora, é um homem livre, acampado fora da capital, prestes a negociar com o rei em pé de igualdade. Isso já vale algo, mesmo que o dia seguinte não traga o resultado esperado. As estrelas que brilham acima são as mesmas que testemunharam os anos de peste, quando as ruas estavam repletas de corpos e o futuro parecia distante. Mas, de alguma forma, o futuro chegou, e não se assemelha a nada do que alguém poderia imaginar. Londres é um impacto direto, um soco no estômago. O cheiro chega primeiro, muito antes de você avistar as muralhas da cidade. Milhares de pessoas se aglomeram, cozinhando, com fogueiras, lixo, cavalos, e por trás de tudo isso, uma sensação de medo que aperta seu estômago. Você alcança a última colina em 13 de junho, e lá está, a maior cidade da Inglaterra, estendida abaixo como uma enorme besta. Muralhas de pedra, torres de igrejas, a torre se erguendo sobre os templos como o punho de um gigante. E ao redor de tudo isso, acampamentos, milhares e milhares de pessoas como você, camponeses, artesãos e trabalhadores que percorreram longas distâncias em busca de um diálogo com um rei. Jesus caminha junto ao ferreiro, respirando a mesma determinação. Observe todos eles. Os acampamentos se estendem por milhas ao longo do rio, com bandeiras que tremulam ao vento da manhã. A maioria delas, feitas à mão, exibe símbolos familiares da sua própria vila. A cruz de São Jorge, ferramentas de diversas profissões e, em meio a isso, sinais inquietantes, laços, coroas sem cabeça e slogans pintados em tecidos rústicos, clamando por justiça. Quando Adão cavou e Eva fiou, quem afinal era o verdadeiro cavalheiro? Seu grupo se estabelece em uma colina chamada Blackheath, onde os rebeldes de Kent se reuniram sob a liderança de Wat Tyler. Wat é menor do que você imaginava, talvez na casa dos 40, com um rosto marcado pelo trabalho árduo e decisões difíceis. No entanto, quando ele fala, todos prestam atenção. Irmãos, diz ele, sua voz ressoando pelo acampamento sem esforço. Amanhã entraremos na cidade não como conquistadores, mas como homens livres em busca de justiça de nosso rei. Aplausos ecoam na multidão, mas Tyler levanta a mão pedindo silêncio. Lembrem-se, não estamos aqui para destruir, mas para construir, para derrubar o sistema corrupto que nos aprisionou e substituí-lo por algo justo, algo humano. Você se vê assentindo, imerso na esperança e na energia daquele momento. Ao seu redor, os rostos brilham com algo que há muito tempo faltava nas aldeias inglesas: a possibilidade. Aquela noite, você mal consegue fechar os olhos. A excitação é contagiante, pulsando pelo acampamento como um relâmpago. As pessoas compartilham comida, histórias, sonhos sobre o futuro. Um moleiro de Canterbury fala sobre criar uma cooperativa onde os trabalhadores dividem os lucros. Um tecelão de Dover imagina guildas geridas por artesãos ao invés de ricos mercadores. Mas por trás da esperança paira uma tensão, pois todos sabem que os próximos dias definirão se isso culminará em triunfo ou em massacre. A aurora surge cinza e nevoenta sobre os templos, trazendo consigo o movimento. Milhares de pessoas desmontam acampamentos, reunindo seus pertences, formando colunas que se estendem em direção ao horizonte. A marcha rumo a Londres se inicia. Você caminha ao lado de Margaret e do ferreiro, parte de um rio humano fluindo em direção aos portões da cidade. Os guardas na Old Gate observam a multidão que se aproxima
e simplesmente se afastam. Homens sábios. As ruas de Londres são estreitas e sinuosas, projetadas para acomodar apenas algumas centenas de pessoas, não milhares. A multidão se espalha como água, preenchendo cada espaço disponível, e a cidade responde. Alguns londrinos batem as persianas e barram suas portas. Outros se inclinam para fora das janelas, torcendo, lançando pão e moedas. Algumas almas corajosas se juntam à marcha, artesãos e trabalhadores que também têm suas queixas contra os ricos mercadores que dominam a cidade. Mas é ao chegar ao bairro nobre que as coisas realmente se tornam interessantes. As casas aqui são diferentes, maiores, construídas de pedra ao invés de madeira, com pátios e jardins, simbolizando vidas confortáveis enquanto outros lutavam. Alguém lança uma pedra. Você não sabe de quem, mas de repente o ar se enche delas. Janelas se estilhaçam, portas se estouram e a multidão sente o gosto do sangue. O Palácio de Savoy é o local onde tudo realmente começa. A residência de João de Gaunt, o edifício mais esplêndido de Londres, depois dos palácios reais, lar do homem que tem sido a verdadeira força por trás do trono. Enquanto o jovem rei Ricardo assume seu papel no trono, um grito ecoa: "Queime isso!" E de repente, a multidão se une em um clamor intenso. Você se encontra sendo arrastado pela massa, atravessando os portões do palácio e adentrando pátios repletos de tesouros, que equivalem a mais riqueza do que sua vila inteira poderia acumular em 10 anos. Tapeçarias luxuosas, pratos de ouro, móveis intricadamente esculpidos em madeiras raras, tudo adquirido com o suor e o sacrifício de pessoas que lutam para sobreviver. O palácio arde em chamas, uma visão impressionante. Você está no pátio, observando as chamas dançarem nas janelas, sentindo o calor em seu rosto e refletindo sobre justiça, equilíbrio e como, por vezes, a única forma de criar algo novo é pela destruição do que já existe. Margaret aparece ao seu lado, seu rosto iluminado pela luz laranja das chamas. "Você está se sentindo bem?" ela pergunta. Você responde que sim, está. Mas mesmo enquanto o palácio consome-se em fogo, Tyler se esforça para manter a ordem. Você o vê se movendo entre as pessoas, lembrando-as de que estão ali em busca de justiça, não de vingança. Destruir bens é uma coisa, mas ferir pessoas é completamente diferente. E, surpreendentemente, muitos o escutam. A famosa prisão flutuante se abre e, de repente, as ruas se enchem de prisioneiros libertados. Alguns são devedores, encarcerados por não conseguirem pagar suas dívidas. Outros, no entanto, estiveram presos por crimes muito mais graves. O Temple Bar é o próximo a arder, levando consigo todos os registros legais que lá estavam guardados. Séculos de leis, precedentes e escrituras de propriedade se perdem em uma tarde de fumaça e celebração, porque a verdade que os advogados e legisladores nunca compreendem é que quando a lei beneficia apenas os ricos, incendiar a lei começa a parecer uma forma de justiça. Com a noite se aproximando, você se junta a um grupo de rebeldes que cercam a Torre de Londres, a antiga fortaleza onde reis viveram e morreram, o local onde traidores foram executados e onde a maquinaria do poder real continua a operar, indiferente ao sofrimento que provoca. Atrás das grossas paredes de pedra, que agora não parecem tão sólidas, está o jovem rei Ricardo, de apenas 14 anos. "Saia!" alguém grita. "Saia e enfrente seu povo." Mas a torre permanece em silêncio, com suas portas trancadas e guardas desaparecidos. Tyler aparece com uma mensagem. O rei, através de emissários, concordou em se encontrar amanhã de manhã em Mile End, fora dos muros da cidade. Um local seguro para ambos os lados se reunirem. Ele aceitou ouvir nossas demandas. Tyler as anuncia: liberdade da servidão, salários justos, punição para os oficiais corruptos. A multidão explode em aplausos,
Mas você percebe que a expressão de Tyler é cautelosa, uma mistura de esperança e prudência. Prometer ouvir e realmente escutar são duas coisas bem distintas. Naquela noite, você dorme entre as ruínas de um escritório de um coletor de impostos, cercado por papéis e livros que antes registravam cada centavo devido por camponeses de 3 condados. Eles fazem uma excelente lenha para seu fogo. Do lado de fora, Londres arde em vários pontos. Não a cidade inteira, mas o suficiente para enviar uma mensagem visível a milhas de distância. A velha ordem chegou ao fim. O que virá a seguir? Essa é a pergunta que paira no ar para o dia seguinte. Ao amanhecer, o som de trompetas reais ressoa vindo de Mile End, anunciando que o rei Ricardo aparentemente está disposto a dialogar. A marcha para fora da cidade é bem diferente da anterior, mais organizada e intencional. Tyler conseguiu impor uma disciplina à multidão, formando colunas rudimentares com representantes de diferentes regiões. Você se junta ao grupo de Essex, cerca de 2.000 participantes, empunhando faixas que expressam suas queixas específicas. O fim da servidão, a abolição dos impostos sobre os mais pobres, tribunais justos, o direito de caçar nas florestas reais, são questões simples, mas essencialmente humanas. Mile End se apresenta como um vasto campo fora das muralhas de Londres, ideal para a grandiosa reunião que está prestes a acontecer. Ali, em uma plataforma elevada cercada por guardas e nobres, está o jovem rei Ricardo Plantageneta, apenas 14 anos, herdeiro de Eduardo, o príncipe negro, governante da Inglaterra. Embora, neste instante, ele pareça mais um garoto amedrontado tentando aparentar bravura, e convenhamos, ele realmente é, a cerimônia se inicia com pompa, com arautos proclamando mensagens e nobres fazendo discursos sobre misericórdia real e autoridade divina. Contudo, Tyler interrompe essa formalidade com uma fala direta que deixa os advogados inquietos. Ele avança e diz: Sua Majestade, estamos aqui para debater os termos que permitirão ao seu povo, a todos os seus súditos, viver com dignidade. A voz de Ricardo, embora aguda e ainda em mudança, ressoa claramente pelo campo. Estamos prontos para ouvir suas reivindicações. O que se segue é um diálogo extraordinário na história da Inglaterra. Um rei dialogando com camponeses em pé de igualdade. Tyler expõe suas demandas uma a uma: o fim da servidão e da vilania, liberdade para todos os servos, redução dos aluguéis a valores justos, anistia para os rebeldes e cartas que garantam esses direitos para sempre. E Ricardo, jovem, receoso, mas surpreendentemente aberto, aceita cada uma delas. A multidão explode em júbilo. As pessoas choram, se abraçam, caem de joelhos em agradecimento. Você sente um tremor, sobrecarregado pela magnitude do que acaba de ocorrer. A servidão chega ao fim, selada por palavras em pergaminho e um selo real. Os escribas iniciam a cópia das cartas imediatamente, documentos que serão enviados a cada vila e cidade, uma prova de que o antigo sistema sucumbiu e algo novo nasceu. Você recebe uma carta, o pergaminho ainda úmido de tinta, ostentando o selo real que a torna oficial. Liberdade está escrito tanto em latim quanto em inglês, tão oficial quanto o nascer do sol. Margaret chora, e você percebe que também está. Porém, enquanto a celebração se desenrola, algo chama sua atenção. Tyler não compartilha da alegria. Ele observa o rei e os nobres ao redor com o olhar atento de quem sabe que promessas feitas sob pressão podem ser facilmente ignoradas quando a pressão se dissipa. E ele está certo em sua cautela, pois, enquanto essa reunião ocorre, enquanto as cartas são redigidas e as mãos se apertam, outras ações estão em andamento. Um grupo de rebeldes, insatisfeito com a lentidão das negociações, decide agir de forma mais direta. Eles invadem a Torre de Londres, superando os guardas,
à procura dos homens que consideram responsáveis por anos de opressão. Simon Sudbury, arcebispo de Cantuária e chanceler da Inglaterra, o homem que endossou os impostos sobre os pobres. Robert Hales, tesoureiro da Inglaterra, que arrecadou esses impostos enquanto os camponeses sofriam. E John Lager, o burocrata que arquitetou todo o sistema opressivo. Eles encontram os três, arrastam-nos de seus esconderijos e os executam em Tower Hill. A notícia chega a Mile End exatamente quando a cerimônia da carta se aproxima do fim, trazida por um mensageiro ofegante que mal consegue articular as palavras. A torre foi tomada, os traidores estão mortos e a cabeça de Sudbury em uma estaca. A celebração se torna mais sombria, mais urgente, porque isso muda tudo. Não há como voltar atrás agora. Não há como disfarçar que isso não era apenas um apelo pacífico por reparação de queixas. É uma revolução, intensa e sanguinária. O semblante de Richard se torna pálido, mas para seu mérito, ele não se afasta. Ao contrário, solicita uma nova reunião amanhã em Smithfield para levantar preocupações adicionais. Tyler consente, embora seja possível perceber o cálculo em seu olhar. Ele compreende que as regras do jogo mudaram. Sabe que a execução de oficiais reais transforma essa negociação em algo completamente distinto. Aquela noite, acampados novamente nos arredores de Londres, o clima é peculiar, uma mistura de alegria e terror, pois todos sabem que ultrapassaram um limite. Não há mais espaço para soluções pacíficas. A rebelião só terá sucesso completo ou resultará em um fracasso devastador. Não há um meio-termo. Você se vê acordado, ouvindo o murmúrio das conversas ao redor do acampamento, refletindo sobre a carta cuidadosamente dobrada em sua mochila. Liberdade, escrita com tinta real, em pergaminho legítimo, mas também se lembrando das cabeças empaladas na torre e do que elas representam para qualquer um que tenha participado daquilo. A reunião de amanhã em Smithfield decidirá se você volta para casa como homens livres ou se encontrará a morte como traidores. E, sinceramente, você não sabe o que é mais provável. As estrelas acima são as mesmas que brilharam sobre sua vila quando tudo isso começou com um simples pedido por salários justos. Mas, de alguma forma, esse pedido se transformou em algo muito maior, uma exigência para que a Inglaterra mude ou pereça na tentativa. De qualquer forma, não há como voltar ao passado. O velho mundo sucumbiu à peste, e amanhã você descobrirá se o novo mundo merece existir. Smithfield apresenta-se de forma diferente. Enquanto Mile End era aberto e acolhedor, um espaço onde iguais podiam se encontrar e dialogar, Smithfield agora parece uma armadilha. É menor, mais isolado, com muitos esconderijos para homens armados. Você percebe esses detalhes agora. Após uma semana de revolução, seus olhos aprenderam a enxergar ameaças, a calcular distâncias até as saídas, a distinguir entre um guarda nervoso e um realmente perigoso. O rei chega com um número muito maior de soldados desta vez. Muitos mais. Eles cercam o campo em formações organizadas, supostamente para proteção, mas você não consegue afastar a sensação de que estão ali por um tipo de proteção completamente diferente. Richard também parece ter mudado, menos como um garoto apavorado e mais como alguém que passou a noite recebendo conselhos de quem sabe lidar com camponeses problemáticos. Tyler avança e você nota a tensão em seus ombros. Ele sabe que isso não ocorrerá como a reunião anterior, mas agora está comprometido demais para recuar. Sua Majestade, Tyler inicia. Viemos discutir termos adicionais, mas Richard o interrompe. Os termos debatidos ontem são suficientes. Sugerimos que você retorne para sua casa e nos deixe em paz. As palavras atingem a multidão como um soco. As promessas de ontem, de repente, tornaram-se condicionais, subitamente negociáveis. A voz de Tyler se torna firme. Com todo respeito, Sua Majestade, esses termos não cobrem tudo.
Precisamos de garantias, garantias reais, e precisamos delas por escrito, com penalidades para quem tentar revertê-las. Você precisa... A voz de Richard ganha uma nova entonação. Você se esquece, Tyler. Nós somos seu rei. Você não faz exigências a nós. A multidão atrás de você se agita, inquieta, percebendo a mudança no clima. Ontem, eram cidadãos pleiteando a seu governante. Hoje, são rebeldes encarando um julgamento. Tyler avança mais um passo à frente. Agora, estão tão próximos que é possível ver o suor escorrendo em seu rosto, mesmo com a brisa fresca da manhã. Sua Majestade, somos homens sensatos. Lutamos com coragem pelo que acreditamos ser justo. Não voltaremos para casa sem nada em mãos. Sangue. A voz de Richard ressoa. Você menciona sangue. Você tirou a vida do nosso chanceler, do nosso tesoureiro. Homens que serviram a coroa com lealdade. Homens que apenas pensavam em si mesmos, retorta Tyler, enquanto pessoas de bem morriam à míngua. O ar entre eles se torna eletricamente tenso. Dois homens, cada um simbolizando uma visão radicalmente distinta sobre como o mundo deveria ser. E ao redor, milhares aguardam para ver qual ideia prevalecerá. É nesse momento que tudo acontece. Tyler, exasperado pela frieza repentina do rei, faz um movimento. Será que ele está indo em direção à sua espada? Ou apenas quer enfatizar um ponto? Ou talvez queira demonstrar algo? Não importa. William Woolworth, o prefeito de Londres, observa a mão de Tyler se aproximar da arma e decide que já viu o bastante. Em um movimento ágil, ele saca sua espada e corta o pescoço de Tyler antes que alguém consiga reagir. Tyler cambaleia, sangue espalhando-se, seus olhos arregalados em choque. Ele dá mais 2 passos, estende a mão em direção ao rei como se quisesse se explicar e desaba sem vida. Um silêncio pesado paira por 3 batimentos cardíacos, tempo suficiente para que todos compreendam a gravidade do que ocorreu. Então, o caos se instala. A multidão avança, clamando por vingança. Espadas são desembainhadas, arcos são preparados. A disciplina que Tyler havia imposto se desmancha em um instante. E é nesse momento que Richard faz algo surpreendente. Ele esporeia seu cavalo para frente, adentrando a multidão, sua voz juvenil cortando os gritos. Vocês não terão capitão além de mim. As palavras são escolhidas com precisão, no tempo exato, porque não se tratam de anarquistas ou criminosos. São cidadãos que ainda acreditam na monarquia, que pensam que suas queixas podem ser resolvidas por meio da justiça real. E ali está seu rei, jovem, audacioso e aparentemente compreensivo, se oferecendo como seu líder. Para a surpresa de todos, a multidão realmente para. Sigam-me, Richard prossegue, sua voz crescendo em poder. Eu serei seu rei e seu capitão. Suas queixas serão ouvidas. A justiça será feita. É uma estratégia brilhante, absolutamente genial, pois, em vez de enfrentar uma multidão enfurecida em busca de vingança pela morte de seu líder, ele transforma a situação, assumindo a liderança, direcionando a ira deles. A multidão o segue, afastando-se de Smithfield, longe do corpo de Tyler, até um campo aberto onde podem ser cercados por tropas reais. Uma vez lá, isolados e em menor número, as verdadeiras intenções de Richard se revelam. Homens de Essex, Kent e Suffolk. Ele declara, sua voz agora imbuída de total autoridade. Vocês foram enganados, iludidos por traidores e rebeldes, mas somos generosos. Voltem para casa agora, e perdoaremos sua confusão momentânea. A multidão murmura, hesitante. Alguns rebeldes assentem, prontos para aceitar a proposta. Outros, no entanto, parecem céticos, percebendo a armadilha. E as cartas? Alguém grita. E nossa liberdade? O sorriso de Richard não ilumina seus olhos. Esses acordos foram feitos sob pressão. Contratos assinados com uma espada à garganta não têm validade legal.
E assim se revela a traição definitiva. Um frio se instala em seu estômago ao perceber a total dimensão da situação. Não há retorno como homens livres. Não haverá solução pacífica. Apenas o que está por vir. Alguns rebeldes rompem a formação e correm apressadamente, dispersando-se em direção às bordas do campo. Outros tentam manter a organização, buscando algo entre os destroços. Porém, as tropas reais já estão em movimento, cercando grupos de insurgentes, separando líderes de seguidores, iniciando um processo metódico de transformar uma revolta política em uma conspiração criminosa. Você segura a mão de Margaret. Precisamos partir agora. E quanto aos outros? Eles não têm mais chances. Nós ficamos. Nós também estamos perdidos. Você se desvencilha na confusão, avançando para a borda do campo onde o cerco ainda não se fechou completamente. Atrás de você, ouve gritos, o clangor das armas, o som de uma revolução morrendo diante de seus ouvidos. A jornada de volta para casa leva 2 semanas. 2 semanas viajando à noite, escondendo-se durante o dia, evitando as estradas principais onde patrulhas reais podem estar à caça de rebeldes. O campo conta uma história de repressão. Fumaça sobe de vilarejos que apoiaram a rebelião. Corpos pendem de árvores ao longo das estradas principais. Fazendas queimadas pertencentes a famílias cujos homens marcharam para Londres. O rei Ricardo, parece, é muito bom em guardar rancores. Você chega a Little Wickham em uma manhã cinzenta de julho e encontra a aldeia transformada. Comissários reais passaram por ali fazendo perguntas, coletando nomes, elaborando listas. Lord Edmund o cumprimenta na casa dos Manás, mas não com alívio, e sim com um olhar calculista. Thomas, ele diz, avaliando-o de cima a baixo como se você fosse gado. Ouvi dizer que você esteve viajando. Estou, meu lord, apenas fazendo uma visita à família. Família em Londres, não é? A pergunta paira entre vocês, porque todos sabem onde você esteve. Todos conhecem suas ações. A única incerteza é se Lord Edmund pretende agir a respeito. Fui solicitado. Ele continua lentamente a fornecer nomes de homens desta aldeia que possam ter se envolvido nas recentes agitações. Sua boca seca. E eu disse a eles que meus trabalhadores estiveram aqui o tempo todo, ocupados demais com a colheita para irem a Londres. Um alívio inunda você, mas vem com um preço. Claro, Lord Edmund acrescenta. Trabalhadores ocupados merecem uma remuneração justa. Estou pensando em 18p por semana, sem mais pedidos de aumento, sem mais negociações. Aceite ou explique à justiça do rei por que você estava fora da aldeia durante os recentes problemas. 18p a menos do que você ganhava antes da rebelião, menos do que você negociou após a peste, mas mais do que nada, que é o que você receberá se for enforcado como traidor. 18p parece razoável, você diz. Por que escolha você tem? Os meses seguintes são silenciosos, perigosamente silenciosos. O tipo de silêncio que surge quando as pessoas têm medo de falar, de reclamar, de fazer qualquer coisa que possa atrair atenção indesejada. Os líderes da rebelião são caçados sistematicamente. Alguns são executados publicamente, suas cabeças expostas em estacas como advertências. Outros simplesmente desaparecem, deixando seu destino à mercê da imaginação. As promessas feitas em Mile End são esquecidas. As cartas que garantiam liberdade são declaradas nulas. O fim da servidão está adiado indefinidamente. Na superfície, parece que a rebelião nunca ocorreu, mas por baixo, as coisas mudaram de maneiras irreversíveis, porque aqui está a verdade sobre revoluções, mesmo as que falham. Elas transformam a maneira como as pessoas veem a si mesmas, seu lugar no mundo e o que é possível. Você se dedica aos campos do Lord Edmund, mas agora o faz de uma maneira diferente. Há uma tristeza no ar, um ressentimento que antes não existia.
Você cumpre suas obrigações, mas só isso. E quando surgem chances de provocar pequenos contratempos, máquinas que quebram em momentos inoportunos, grãos que misteriosamente se espalham, tarefas que se arrastam mais do que deveriam, bem, acidentes acontecem. Outras vilas também enfrentam problemas semelhantes. A produtividade do reino está em queda, não de forma drástica, mas o suficiente para ser percebido, o suficiente para gerar preocupação. E o tesouro real, mesmo com a repressão, continua a ter dificuldades, pois camponeses mortos não pagam impostos, trabalhadores que fogem não colhem grãos, e aqueles que estão desmotivados não se esforçam tanto quanto os que têm ânimo. Quando o inverno chega, notícias de Londres começam a circular. O parlamento desistiu de tentar arrecadar impostos de maneira coercitiva. Muito caro para ser imposto, muito perigoso para ser perseguido. A rebelião pode ter falhado, mas a reivindicação central que a originou foi silenciosamente atendida. Pequenas vitórias. Com a chegada da primavera, mudanças sutis começam a se espalhar pelo reino. Os lordes oferecem condições melhores para evitar que os trabalhadores deixem suas terras. A igreja fala menos sobre obediência e mais sobre justiça. Comerciantes contratam trabalhadores a salários que seriam impensáveis há alguns anos. Não porque alguém tenha mudado de ideia sobre a ordem natural das coisas, mas porque essa ordem, após a peste e a rebelião, simplesmente não funciona mais. Margaret está se saindo bem. Ela abriu uma nova loja na vila vizinha, comprando e vendendo mercadorias para viajantes. Os negócios vão de vento em popa, em parte porque ela é astuta, em parte porque é uma das poucas que ainda tem capital para aproveitar as oportunidades. Engraçado como as coisas se desenrolam, ela comenta em uma noite, enquanto vocês compartilham uma cerveja perto da lareira. Toda aquela luta, toda aquela morte, e no fim das contas, conseguimos a maior parte do que desejávamos. Conseguimos mesmo? Olhe ao seu redor. Você está pagando menos aluguel do que antes da rebelião. Eu estou gerindo meu próprio negócio. O imposto de cabeça foi abolido. Agora, os lordes competem por trabalhadores, e não o contrário. Ela tem um ponto, em certo sentido. A rebelião falhou. Mas o mundo pelo qual ela lutou chegou de qualquer maneira, lenta e silenciosamente, através de 1000 pequenos ajustes e compromissos. Porque é assim que a verdadeira mudança geralmente ocorre, não através de grandes gestos ou confrontos dramáticos, mas pela pressão contínua de pessoas que se recusam a aceitar o inaceitável. Você se lembra do que Tyler costumava dizer, deitado na terra em Smithfield, com o sangue se acumulando ao seu redor? Ele morreu por nada e por tudo. A causa imediata foi perdida, mas a causa mais profunda, aquilo pelo que ele realmente lutava, sobreviveu. Liberdade não é apenas uma palavra em um pergaminho. É uma forma de pensar, uma recusa em aceitar que algumas pessoas valem mais do que outras apenas por onde nasceram. E uma vez que essa ideia se espalha pelo mundo, é muito difícil colocá-la de volta na garrafa. Do lado de fora da janela de Margaret, você percebe as luzes das casas da vila. Pessoas vivendo suas vidas, fazendo suas escolhas, construindo seus futuros, não como servos ou homens de vínculo, mas como indivíduos livres, mesmo que sejam pobres. Isso pode parecer pouco, mas na verdade é tudo. A peste dizimou metade da população da Europa. A rebelião que se seguiu ceifou ainda mais vidas. No entanto, do meio de toda essa morte, algo sem precedentes surgiu das cinzas do velho mundo. Uma sociedade onde pessoas comuns têm escolhas. Em um lugar onde alguém que nasceu em uma cabana poderia se tornar proprietário de terras, onde uma viúva conseguiria gerir um negócio, e onde um camponês teria a coragem de dizer não a um senhor feudal e ainda viver para contar essa história. Não era exatamente o mundo que Tyler almejava, mas estava mais próximo desse sonho do que muitos podiam imaginar.
quando a morte se instalou e o futuro parecia uma miragem, a transformação acontece devagar, mas em um instante tudo se transforma. E às vezes, com um pouco de sorte, você pode vivenciar o momento em que tudo muda. As antigas crenças se desfazem e novas possibilidades surgem de repente como algo palpável. A peste negra foi a calamidade mais devastadora da Europa medieval. No entanto, o que se seguiu, o que brotou do solo fertilizado por toda aquela tragédia, foi o alicerce do mundo moderno. Um mundo em que pessoas como você têm valor, em que sua voz importa, e onde o futuro não é apenas dos que nasceram em berço de ouro. Isso é algo a se ter em mente enquanto você repousa em uma casa que escolheu como lar, recebendo um salário que ajudou a negociar em uma vila onde você é livre para ficar ou seguir seu caminho. A revolução pode ter falhado, mas de alguma forma, surpreendentemente, você triunfou assim mesmo. O tempo tem um jeito curioso de curar feridas que pareciam eternas. Já se passaram 15 anos desde a rebelião, 15 anos desde que Tyler caiu em Smithfield, 15 anos desde que você voltou de Londres, com um preço em sua cabeça e a revolução pulsando no coração. Agora você tem 43 anos. Sua casa é totalmente sua, e suas terras produzem grãos suficientes para alimentar sua família e ainda vender no mercado. Seu filho mais velho está aprendendo a ler, algo impensável para alguém da sua classe antes que a peste virasse tudo de cabeça para baixo. E, em algumas noites tranquilas, quando o trabalho está concluído e a vila se entrega a um ritmo sereno, você quase esquece como o mundo costumava ser. Quase. Mas então, algo acontece e traz à memória. Uma carta de um primo em Veneza, um comerciante que passa com histórias da França, ou a visão de um daqueles novos médicos estranhos caminhando pelo campo com suas máscaras em forma de pássaro. E você se recorda de que as mudanças, as autênticas transformações, ainda estão se espalhando como ondas em um lago. Os venezianos, esses astutos, descobriram algo que a maioria não havia percebido. A peste não era apenas a ira divina, ar poluído ou punição por pecados. Era algo específico, que se movia de pessoa para pessoa, de lugar a lugar, de formas que poderiam ser previstas e talvez controladas. Assim, eles tomaram uma atitude ousada. Construíram hospitais, não para tratar os doentes, pois pouco se podia fazer na época, mas para manter os enfermos afastados dos saudáveis. Ilhas em suas lagoas, totalmente dedicadas à isolação e quarentena. Quarentena de 40 dias. Descobriram que esse era o tempo necessário para saber se alguém sobreviveria ou não. A ideia se espalhou lentamente no início, mas rapidamente ganhou força quando as pessoas perceberam que realmente funcionava. Florença ergueu lazaretos, Milão criou casas de quarentena e cidades por toda a Europa começaram a enxergar a doença como algo que se poderia enfrentar, em vez de apenas suportar. Essa revolução silenciosa transformou a percepção das pessoas, mostrando que não eram meras vítimas impotentes. Elas podiam agir, tomar decisões e proteger a si mesmas e suas famílias através do conhecimento e planejamento, em vez de depender apenas de oração e esperança. Isso muda tudo. Sua filha mais nova, que veio ao mundo 5 anos após a rebelião, cresceu em um cenário onde as doenças têm explicações, onde médicos usam trajes especiais e levam medicamentos que, por vezes, realmente fazem efeito. A chegada de uma epidemia em uma cidade próxima significa quarentena e cautela, não apenas resignação à vontade divina. Ela anseia por um mundo que faça sentido, que apresente soluções para os problemas e que as figuras de autoridade justifiquem suas decisões, ao invés de simplesmente exigir obediência. Não era assim que as crianças pensavam antes da peste, antes da revolta, antes de tudo se transformar. O neto de Margaret está aprendendo com um pintor, mas não um qualquer, e sim um desses novos artistas que emergem das cidades italianas.
Eles retratam a realidade como ela é, não como as autoridades religiosas determinam que deve ser. Tudo começou com a peste. Esse novo modo de pensar surgiu ao ver metade dos vizinhos sucumbirem sem explicação, ao observar os mais devotos sofrerem ao lado dos piores pecadores, ao enterrar crianças que nunca fizeram mal a ninguém. Isso faz com que você questione certezas sobre a justiça divina, sobre a ordem natural, e se aqueles que estão no poder realmente entendem o que dizem. Agora, os pintores, escritores e acadêmicos fazem perguntas diferentes. Em vez de se perguntarem o que a Igreja aprova, questionam o que realmente vemos, o que podemos comprovar, o que faz sentido. É uma reflexão perigosa, revolucionária, e está se espalhando. Você percebe isso em pequenas atitudes cotidianas. O padre da aldeia ainda prega sobre obediência e aceitação do lugar que se ocupa na vida, mas as pessoas estão cada vez menos dispostas a concordar. Mais questionamentos surgem sobre por que Deus permitiria que almas boas padecessem enquanto corruptos prosperam. A Casa da Mana ainda se destaca na paisagem, mas Lord Edmund passa mais tempo negociando com os trabalhadores do que dando ordens, porque aprendeu da maneira mais dura que aqueles que não desejam trabalhar para você sempre encontram alguém que os trate melhor. Os coletores de impostos reais ainda aparecem, mas agora são educados, quase arrependidos, já que todos lembram o que ocorreu da última vez que foram duros ao cobrar de quem não tinha como pagar. O poder, a verdadeira essência do poder, mudou de formas sutis, mas inegáveis. De cima para baixo, de quem possui para quem labuta, da tradição para a inovação, estamos testemunhando o surgimento de algo completamente novo. Um mundo onde as vozes comuns têm importância, onde vidas individuais possuem valor além de sua utilidade para os ricos, onde alguém nascido na pobreza pode, quem sabe, encontrar conforto. Nem todos, claro, ainda não. Provavelmente jamais será universal, mas há pessoas suficientes para que isso pareça viável. E a possibilidade, uma vez experimentada, torna-se viciante. Seu filho quer ser advogado. Já pensou em um camponês defendendo casos no tribunal, interpretando leis, talvez até criando novas legislações antes da peste, antes da rebelião, antes que tudo mudasse? Isso teria soado impossível. Agora bem, já vimos coisas mais estranhas. As universidades também estão se transformando. Ainda são exclusivas e onerosas, mas não tão rígidas quanto antes em relação a quem pode se inscrever. Estudantes com bolsas de famílias de comerciantes, jovens brilhantes cujos pais trabalham com as mãos ao invés de depender de heranças. O conhecimento, aos poucos, está se tornando menos um monopólio. Os livros continuam a ser raros e valiosos, mas sua quantidade aumentou consideravelmente. A cópia de manuscritos agora é um processo mais rápido e eficiente. Os assuntos abordados são mais variados, saindo da rigidez da doutrina religiosa e mergulhando em temas práticos como medicina, engenharia, astronomia e agricultura, buscando soluções reais para os problemas, ao invés de apenas discutir por que Deus permite sua existência. Você aprendeu a ler um pouco, o suficiente para interpretar contratos e documentos legais, e para perceber quando alguém tenta te enganar com palavras complicadas. O conhecimento é uma forma de poder, e mesmo um pouco pode transformar tudo. As estradas estão em melhor estado agora, não porque o rei tenha ordenado, mas porque comerciantes e viajantes exigiram melhorias. Aqueles que têm condições de viajar desejam rotas seguras e confiáveis. As comunidades locais perceberam que podiam cobrar taxas pelo uso das estradas e investir em melhorias por conta própria. O interesse próprio, quando bem organizado, revela-se uma força poderosa para mudanças positivas. Quem diria? Os mercados também estão mais vibrantes. Há mais mercadorias, mais opções e uma concorrência saudável entre os vendedores,
resultando em preços melhores para os compradores, salários mais justos para os trabalhadores e mais oportunidades para aqueles que estão atentos. Margaret está indo muito bem, de fato. Seu negócio de comércio agora se estende por 3 condados, lidando com tudo, desde grãos e metal até especiarias de lugares que você mal consegue pronunciar. Ela emprega uma dúzia de pessoas, paga salários justos e ainda consegue manter um lucro saudável. O segredo, ela compartilha enquanto saboreia um vinho muito superior à cerveja que costumavam beber, é tratar os trabalhadores como parceiros e não como propriedade. Funcionários satisfeitos são mais produtivos. Clientes felizes voltam. Negócios éticos constroem reputações sólidas. E uma boa reputação gera riqueza. Uma ideia revolucionária, mas que realmente funciona. A própria aldeia também se transformou. Não retornou ao tamanho que tinha antes da peste. E isso provavelmente nunca acontecerá. Mas novas famílias se mudaram, atraídas por oportunidades. Jovens buscam um futuro melhor. Artesãos são seduzidos pela possibilidade de terras acessíveis e impostos mais baixos, trazendo novas ideias e novas maneiras de fazer as coisas. A igreja, por sua vez, também mudou. O padre Michael ainda prega aos domingos, mas suas homilias agora enfatizam a compaixão e o serviço à comunidade, ao invés de obediência e condenações. Ele percebeu que aqueles que sobreviveram a crises buscam orientações práticas, não ameaças de punições. Além disso, ele precisa do apoio da congregação mais do que eles precisam de sua aprovação. Igrejas vazias não arrecadam dízimos. Até os representantes de Deus precisam se adaptar aos novos tempos. Porém, talvez a mudança mais surpreendente, algo impensável há 30 anos, seja a forma como as pessoas encaram o futuro. Antes da peste, o destino parecia traçado, fixo. Você nascia em uma posição na vida e morria na mesma. Seus filhos herdavam sua classe social e suas dívidas. O progresso era medido em gerações, se acontecesse. Hoje, as pessoas planejam, estabelecem metas e sonham com filhos que terão vidas melhores do que as suas. Acreditam que o trabalho árduo e a inteligência podem realmente mudar os rumos. A esperança, como se vê, é contagiante. Sua filha mais velha se casou com o filho de um ferreiro que está economizando para abrir sua própria loja. Seu filho do meio é auxiliar de um comerciante de lã, aprendendo o ofício e sonhando em um dia ter seu próprio negócio. Sua filha mais nova deseja se aventurar na medicina, almejando ser uma daquelas novas médicas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, ao invés de apenas oferecer bênçãos. 3 filhos, 3 trajetórias distintas, todas ascendendo. Isso não é mero acaso, não é uma questão de sorte, é o fruto de viver em um mundo onde a mobilidade social, embora desafiadora, é, ao menos, uma realidade viável. A peste negra moldou esse cenário, não de forma intencional ou gentil, mas de maneira indiscutível, ao dizimar tantas vidas. Desmantelou as rígidas hierarquias sociais que mantinham a população aprisionada em seus papéis por séculos. Com a escassez de mão de obra, conferiu aos trabalhadores comuns um poder de negociação inédito. Ao mostrar que as autoridades tradicionais eram incapazes de proteger ninguém da tragédia, abriu as portas para novas formas de pensar. O custo disso foi aterrador. 25 milhões de vidas perdidas apenas na Europa. Famílias desfeitas, comunidades arrasadas, uma geração inteira marcada por perdas incomensuráveis. Contudo, desse profundo trauma, algo sem precedentes emergiu. Uma sociedade onde o mérito pessoal começou a ter mais valor do que o status herdado, onde a inovação ganhou igual importância à tradição, onde as pessoas podiam questionar a autoridade sem temer represálias imediatas. Em suma, a base do mundo moderno. Não que alguém tenha planejado isso. A história raramente se desenrola de forma linear. Geralmente, avança de maneira desajeitada,
entrelaçando catástrofes e adaptações, crises e oportunidades, sorte cega e uma determinação humana inabalável para persistir. A peste foi a calamidade, a rebelião, a crise. E o que se seguiu, o que você vivencia agora, é a adaptação. E isso é incrível. Você se encontra ao lado da lareira numa noite fria de inverno em 1398, observando sua filha mais nova praticar escrita à luz de velas. Suas letras são nítidas, cuidadosas, superiores às suas próprias tentativas hesitantes de alfabetização. Ela redige uma carta para sua prima em Londres, contando sobre a vida na aldeia, compartilhando novidades, fofocas e planos futuros, uma correspondência comum entre pessoas comuns. Mas, há 30 anos, pessoas comuns não podiam escrever cartas, pois não sabiam como, não tinham com quem se corresponder, e suas vidas eram tão limitadas que não havia notícias dignas de serem compartilhadas. Agora, a vida da sua filha é repleta de oportunidades. Escola, se ela for suficientemente inteligente. Casamento, se encontrar a pessoa certa. Negócios, se tiver ambição. Viagens, se for ousada o bastante. Liberdade, não ilimitada, mas real. Esse é o legado mais curioso da peste. Não as milhões de mortes, que, embora lembradas, não são o foco. Não a desordem econômica, que ainda se faz sentir, mas a simples verdade de que as pessoas agora acreditam que suas vidas têm valor, que suas vozes devem ser ouvidas, que seu trabalho merece reconhecimento e que seus filhos terão chances. Expectativas, uma vez criadas, são difíceis de suprimir. Do lado de fora, a aldeia repousa tranquilamente sob um manto de neve. Fumaça se eleva das chaminés. Cães latem ao longe. Alguém toca um alaúde, desafinado, mas com entusiasmo. Sons familiares, sons reconfortantes, sons de vidas sendo vividas, sem o temor de catástrofes súbitas ou punições arbitrárias. Levou 30 anos, mas de algum modo a normalidade retornou, de forma improvável, mas reconhecível, melhor em muitos aspectos, mas abençoadamente normal. A peste ensinou à Europa que a calamidade está sempre à espreita. A rebelião mostrou que a mudança também é uma constante. Das lições que surgiram, nasceu uma nova sociedade, fundamentada na ideia inovadora de que pessoas comuns merecem uma felicidade compartilhada. Não é um desejo exagerado se pararmos para refletir. Uma refeição na mesa, um abrigo seguro, um trabalho que remunere de maneira justa, filhos que tenham a oportunidade de uma vida melhor do que a dos pais. O básico da dignidade humana. Contudo, ao longo da maior parte da história, até mesmo essas expectativas eram consideradas excessivas. Hoje, elas são o mínimo que se espera. Isso é, de fato, notável. Você apaga as luzes e se prepara para a noite, checando as portas trancadas e as janelas fechadas contra o frio. Pequenas precauções contra problemas previsíveis. Essa vigilância é possível quando não se está constantemente alerta a epidemias, a fome ou a distúrbios sociais violentos. Quando o mundo faz sentido o suficiente para que planejar o futuro seja viável, sua cama é aconchegante. Os cobertores, de lã e bem confeccionados, foram adquiridos e não herdados. Sua casa é robusta, edificada corretamente, escolhida e não imposta. Esses não são exatamente luxos, mas sim confortos que refletem uma vida vivida com um certo controle sobre as circunstâncias. Enquanto você se acomoda para descansar, reflete sobre o dia seguinte, quando irá ao mercado na vila próxima. Você venderá grãos, comprará suprimentos e talvez faça uma pausa na estalagem para tomar uma cerveja e conversar com outros agricultores. Planos simples, expectativas normais. A rotina monótona do dia a dia só é possível quando a sociedade não está em colapso ao seu redor. A peste negra ficou para trás há 50 anos. A rebelião falhou há 3 décadas. E, de alguma forma, o mundo que deixaram se transformou no que você sempre sonhou.
Não é perfeito, nem igual, nem justo em um sentido absoluto, mas é melhor, medidamente, indiscutivelmente melhor. E enquanto você adormece em sua casa, em uma cama que escolheu, vivendo uma vida que construiu com suas próprias escolhas e esforços, isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo, na verdade. O futuro, seja o que for que traga, agora pertence a pessoas como você. Pessoas que trabalham para viver. Pessoas que refletem e tomam decisões. Pessoas que esperam que amanhã seja pelo menos tão bom quanto hoje e estão dispostas a se esforçar para que isso aconteça. Esse é o presente mais surpreendente da peste negra. Não o fim que trouxe, mas o início que possibilitou. O início de um mundo onde pessoas comuns têm valor, onde você tem valor, onde sua história, esta história, se torna parte de algo maior do que cada vida individual, mas que ganha significado através da soma de todas as escolhas feitas. O sono chega facilmente em um mundo assim. Sonhe em paz nesta era. Amanhã será melhor. Não perfeito, mas melhor. E isso é revolução suficiente para qualquer um.